Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, Evangelista Hércules, Sonara Jupira, Conisa Andréia Rocha, Conisa Andréia Aragão, Paminha, Carol. Glória a Deus. Só alguns minutinhos os irmãos poderem chegar e já estaremos dando início ao nosso culto de Páscoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Essa Páscoa, de hoje vai ser celebrada da forma bíblica. Foi celebrada da forma bíblica. Talvez, pelo menos não na nossa geração, a Páscoa tenha sido comemorada da forma como comemoramos hoje. Cada família reunida no seu lar, ao redor da mesa. Essa é a Páscoa bíblica. E talvez tenhamos sido forçados, de uma certa forma, a esse procedimento no dia de hoje, mas nós cremos que o Senhor está no controle. E que se assim foi feito, foi porque assim o Senhor permitiu, nos conduziu, e entendemos que há um propósito, tanto pela vontade ativa como pela vontade permissiva de Deus. Existe um propósito maior que a nossa limitação nos impede de alcançar. Amém? Vamos dar início, vamos começar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esse dia, por essa oportunidade, por esta comemoração que é tão especial em nossas vidas, pois ela fala de libertação, ela fala daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, de toda a obra da redenção e da justificação que nos trouxe liberdade para estarmos aqui no dia de hoje, adorando aquele que vive para sempre. Amém? Pai do Senhor, Marquinhos, Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a tua igreja se reúne, Senhor. Cada um em seu lar, mas unidos pelo teu Espírito, unidos, Senhor, pela tua palavra, unidos por aquele que é o cabeça, que é o Senhor. Pai, na noite desse dia onde nós comemoramos a terra, a humanidade comemora a Páscoa, muitas vezes são tão pouco compreender a grandeza que existe esta celebração,
nós estamos aqui compreendendo, Senhor, apresentando a Ti o nosso culto racional, o nosso culto com entendimento, pois sabemos muito bem o que isso representa. E que a Tua bênção, Senhor, possa estar sobre o nosso lar, que assim como o Senhor esteve guardando a vida dos Teus filhos que estavam no Egito, que assim o Senhor guarde as nossas vidas, guarde a nossa casa, Senhor, guarda a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nenhum mal chegue até a nossa casa, que estejamos guardados pelo sangue do Cordeiro, Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Ti, Senhor, seja dada a honra, a glória e todos os louvores para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus que nos deu mais uma vez a oportunidade de podermos estar conectados de uma forma indireta, não da forma como nós gostaríamos, mas da forma que está nos sendo possível, e graças a Deus por isso. Outros homens de Deus viveram em um tempo onde era necessário escrever cartas e que essas cartas demoravam semanas ou meses para chegar, e hoje nós temos a facilidade de podermos estar nos vendo, de estarmos nos falando em tempo real, e vamos usar isso para que o reino de Deus seja expandido através das nossas vidas. Amém? Vamos dar prosseguimento. Alguns irmãos ainda não chegaram, mas a palavra que nós vamos meditar nessa noite se encontra no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. Glória a Deus. Diácono Jean, missionária Núbia. Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos fazer uma leitura do texto sagrado nessa noite. Aleluia. Êxodo 12, o seu verso 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas, assim comerão. Não comereis nada cru nem cozido na água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés e a fressura. E nada deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: lombos cingidos, vosso sapato nos pés, cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde homens até animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue,
passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Alguém mais está com problema no som? Glória a Deus. Alguém mais está com problema aí para ouvir o som? O funcionário da Nubia melhorou? Problema? Glória a Deus. Amém? Então, segundo o texto que nós lemos, o sacrifício da Páscoa. Amém. Glória a Deus. Quem tiver pode tentar desconectar e conectar de novo, talvez restaure melhor. Tá? O sacrifício da Páscoa, ele inaugura um novo calendário. Ele inaugura um início. No versículo 2 vai dizer: "E esse vos será o primeiro dos meses do ano." Se inicia um novo calendário na nossa vida. É um tempo de um começo, com coisas novas. Um tempo de novidade. E é por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer: "Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." E a verdade é que o marco que inicia essas coisas novas é a Páscoa. A Páscoa é um ponto-chave, é um ponto de mudança, é um ponto de novidade. A Páscoa foi o começo de uma nova vida para o povo de Deus. Muitas pessoas, elas acreditam que aquele que se converte, ele perde a vida. Que aquele que se converte, a vida dele termina. Que a vida dele vai perder a graça. Que ele vai deixar de poder fazer uma série de coisas que antes ele fazia. Pai do Senhor, irmã Lúcia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Assim é o pensamento de muitas pessoas. Só que a conversão não é o fim da vida, é o início. É um novo início. É as coisas velhas ficando para trás. Na verdade é o fim, mas não da vida. É o fim da escravidão. É o fim de um jugo. É o fim de um fardo pesado. É um fim de um tempo de escravidão no Egito e um tempo de liberdade rumo a Canaã. É isso que representa essa transformação. É isso que a Páscoa ela representa. Início, um novo calendário, um novo momento, uma nova jornada, um novo compromisso. Mas acima de tudo, um destino definido. E a verdade é que nós precisamos saber para onde nós estamos indo, para onde nós iremos, de onde viemos e para onde estamos indo. Mas a Páscoa, ela revela ainda algo mais maravilhoso, porque ela revela o projeto de Deus para a família, o projeto de Deus para a redenção da família, para a salvação da família. Talvez não exista um texto que fale tanto sobre família quanto o Êxodo, capítulo de número 12. Esse capítulo ele mostra a preocupação de Deus, não somente com a salvação de um indivíduo, mas com a salvação de toda a família. Não de um pensamento isolado, mas um pensamento coletivo. A família é o centro do projeto de Deus e Ele ama as famílias. Glória a Deus, nossa irmã Nete, também diaconisa Aline, em nome de Jesus. Deus então ele faz algumas exigências para que o projeto dele pudesse se concretizar
e houvesse salvação, e houvesse libertação, e que houvesse principalmente livramento. O primeiro ponto é que a família precisava celebrar a Páscoa junto. A família precisava estar reunida. Os rabinos, eles estipularam um número de 10 a 20 pessoas para um cordeiro, 20 no máximo. Passando disso, era dividido para um outro cordeiro com uma outra casa. Então, glória a Deus, olha a crise aí. Então a família, ela precisava celebrar a Páscoa junta. A Páscoa uniu a família. A Páscoa foi um momento de reunião familiar, proporcionado por Deus, ordenado por Deus. Segundo ponto, a família precisava estar debaixo do sangue do Cordeiro. Ela precisava se alimentar do Cordeiro. Ela precisava se unir com aquele Cordeiro. E ele vai dizer: não comerão nada cru, porque os egípcios comiam carne crua em homenagem a Osíris. Deus então manda assar a carne para começar a libertar Israel das práticas egípcias. Então todo o processo da Páscoa é um processo de libertação, tanto libertação de escravidões como libertação de práticas e costumes. Então o fato de ele exigir que o cordeiro fosse assado, nem cozido e nem cru, é porque isso fazia parte de cerimônias egípcias. Então o processo ele começa desde as práticas mais comuns, mais cotidianas, em que era necessário que houvesse libertação. A família precisava se alimentar daquele cordeiro. Aquele cordeiro, ele tinha que ser o alimento. As pessoas precisavam se alimentar e fazer com que aquele cordeiro fosse colocado dentro das pessoas, dentro de si, dentro do seu corpo, dentro da sua vida. A família precisava celebrar esse memorial nas suas gerações, em gerações futuras. É um estatuto perpétuo, é uma ordenança que não é para deixar de ser cumprida. Ela é contínua e é para ser celebrada de geração em geração. Porque isso gera na família um compromisso de ensinar aos seus filhos o significado da Páscoa. Porque era isso que era para ser feito nas próximas gerações. Quando a família se reunisse e os filhos perguntassem o que significava esta cerimônia, os pais tinham obrigação de explicar, de ensinar aos seus filhos o que foi que Deus fez no Egito para que o povo pudesse ser liberto. E ela orienta para que respondessem: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Todas as famílias, cada representante familiar, tinha um compromisso de ensinar aos seus filhos o significado da Páscoa. E nós aprendemos com isso que a salvação dos filhos, o conhecimento dos filhos a respeito de Deus é responsabilidade dos pais. Os pais têm sobre si essa responsabilidade. Não é a igreja, não é a escola. Os pais aprendem na igreja, mas os pais ensinam aos seus filhos. Sobre eles está essa responsabilidade. Então Deus ordenou que cada família tomasse um cordeiro, imolasse o cordeiro, com o sangue daquele cordeiro fossem marcados as duas vergas e os umbrais das portas, ou seja, as duas laterais e a parte de cima. Não era para fazer nada mais com aquele sangue a não ser ungir ou aspergir
ou marcar os umbrais das portas. Nada além disso. A ordem era imolar o cordeiro, marcar as portas, sentar na mesa, assar o cordeiro no fogo e comer o cordeiro. A preocupação não era com o que ia acontecer do lado de fora da casa. O mais importante era o que ia acontecer dentro da casa. O que estava acontecendo fora da casa, vê se você entende isso. Não importa. O que importa é o que está acontecendo dentro da casa. É o que acontece dentro da casa que vai influenciar o que está acontecendo ou o que irá acontecer fora da casa. E para isso o cordeiro tem que estar dentro da casa. O cordeiro precisa estar dentro da casa. E as ordenanças dele têm que ser cumpridas. E fazendo isso, não importa o que está acontecendo fora. O que importa é o que está acontecendo dentro da casa. Por isso Deus dá a ordenança de que ninguém poderia ficar fora da casa. A ordem era que ficassem dentro da casa, de portas fechadas. A questão não era o que Deus ia fazer. A questão era o que o povo ia fazer com as ordenanças que o Senhor deu para eles. A nossa preocupação não tem que ser com o que está acontecendo fora da casa, mas com aquilo que o Senhor nos pede para fazer, com aquilo que a palavra do Senhor nos orienta a fazer. A salvação da família exige a diligência dos pais. Os pais não podiam negligenciar a palavra do Senhor, as ordens do Senhor, em obedecerem tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Eu tenho certeza que naquela noite nenhuma família descansou, até que todos os filhos estivessem dentro da casa, até que todos os filhos e familiares próximos estivessem assentados àquela mesa. E a verdade é que enquanto nós não pudermos dizer eu e minha casa servimos ao Senhor, enquanto nós não contemplarmos a salvação da nossa família, nós não podemos descansar, nós não podemos sossegar, porque está sobre nós não somente a ordem, mas a responsabilidade, a esperança daqueles que estão dentro da casa cabe a nós. É nossa responsabilidade. O sangue que estava nos umbrais das portas, na verdade não era um sinal para quem estava do lado de dentro, era um sinal para quem estava do lado de fora. Quem estava do lado de fora era que veria aquele sinal e passaria por cima das casas aonde houvesse aquela marca. E quando o anjo passou pelo Egito, em todas as casas que não tinha a marca do sangue, o primogênito foi morto, tanto de homens quanto de animais, desde o palácio de Faraó até as tendas dos escravos. Todos os primogênitos morreram. E não se esqueça que o primogênito é o primeiro. Então não significa, que era o mais novo que morreu. Mas era o primeiro. O primeiro que havia nascido seria aquele que iria perder a sua vida. Então não tinha somente crianças e adolescentes, tinha pessoas de todas as idades. Haviam jovens, haviam adultos, haviam até mesmo idosos, todos morreram. Eu, por exemplo, sou o primogênito da minha família. E sou o mais velho. Então o primogênito, na verdade, é o mais velho. A família que só houvesse um, aquele era o primogênito, fosse ele da idade que fosse. Então, pessoas de todas as idades padeceram por causa da falta da marca do sangue na sua casa.
Então nossa responsabilidade agora aumenta, porque ela não é mais só sobre as crianças. É sobre crianças, jovens, adultos e idosos. Todos estão sob a nossa responsabilidade. Glória a Deus. Agora imagina se um pai se recusasse a fazer aquilo que o Senhor ordenou, da forma como Ele ordenou, ou se ele achasse que era melhor ele fazer de outro jeito, que ele tinha uma forma melhor de poder fazer com que aquilo se tornasse possível na vida deles. Eles iam perder a vida. Não haveria salvação para aqueles que não fizessem exatamente como Deus orientou. Quem creu e fez foi salvo. Quem não fez, não foi salvo. Se perdeu. Glória a Deus. Se o pai quisesse passar o sangue nas janelas também, e talvez passar em algumas partes da casa, não haveria salvação, porque Deus disse que era para passar nos umbrais da porta só. Somente nos umbrais da porta. Aquele sangue era um símbolo, era um sinal. O que ele representava é que era o que tinha valor, porque ele representava que aquela casa, que o cordeiro estava dentro daquela casa, que naquela casa tinha o cordeiro. Era um sinal simplesmente para identificar as casas nas quais havia o cordeiro. Então o poder que aquele sangue teve naquela noite foi de servir de sinal sobre a comunhão daquela família com o cordeiro. Esse era o propósito que aquele sangue tinha naquela noite. E é por isso que Paulo, em Gálatas 6,17, ele vai se orgulhar e vai dizer: ninguém me moleste, ninguém me aborreça, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo tinha orgulho disso. Paulo tinha orgulho de carregar sobre si a marca de Cristo, a marca do sangue, a marca do Calvário. Glória a Deus. Então o sangue, eu vou repetir isso porque isso é importante, isso é forte. É um sinal para aqueles que estão fora da casa. Não para os que estão dentro, porque as portas estavam fechadas. Não precisava trancar a casa, porque o que ia guardar aquela casa não era a tranca. O que ia guardar aquela casa era o sangue. Era a marca do sangue. O que ia guardar aquela casa era a presença do Cordeiro, trazendo comunhão para aquela família. Aí voltamos lá na questão da arca. A porta estava fechada, as coisas estavam ruins, mas a arca estava subindo. Lá no Egito as coisas estavam ruins, a porta das casas estavam fechadas. Outro dia eu falei que a porta da arca estava fechada, que representa a igreja. Hoje eu falo que a porta das casas também estavam fechadas. Mas havia livramento, havia libertação, havia algo novo pronto para começar. Ia ser o início de um tempo glorioso na vida daquele povo. E eles nem imaginavam que estavam esperando por eles, porque eles estavam dentro de casa com as portas trancadas, igual você e eu estamos hoje. E eu profetizo em nome de Jesus que esse tempo é um tempo de um novo início. É um momento de nós nem imaginarmos o que o Senhor está fazendo, que vai ser um início de grandes coisas nas nossas vidas que nós nem imaginamos, porque estamos dentro de casa com as portas trancadas, mas o Senhor está trabalhando. Nós vamos ver que ele passou 400 anos sem falar, lá no nosso estudo sexta-feira. 400 anos sem falar profeticamente, mas passou cada ano trabalhando e preparando um mundo
para a chegada do Messias. Glória a Deus. Então, quando Abraão, obedecendo ao Senhor, ele sobe ao monte lá na terra de Moriá. Quando ele vai subindo com Isaac, Isaac tinha uma pergunta. E Isaac perguntou: meu pai, temos a lenha e o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Gênesis 22, versículo 7. Aonde está o cordeiro? Em todo o Antigo Testamento, a pergunta é: aonde está o cordeiro? E é por isso que Hebreus capítulo 11, muitas vezes nós não compreendemos muito bem esse texto. Ele vai dizer que muitos morreram sem ver a promessa. Que promessa? Era essa a promessa. Era a promessa do Salvador. Era a promessa do Messias. É por isso que Simeão, quando vai ver a promessa, quando ele vai ver Jesus, ele vai dizer: Senhor, pode despedir teu servo, pode me levar, porque os meus olhos já contemplaram. Eu já vi a promessa. Eu estou com a promessa em minhas mãos. Simeão permaneceu vivo, não morreu sem ver a promessa, ficou vivo e viu o cumprimento da promessa. Agora muitos profetizaram, ouviram falar sobre a promessa, mas não chegaram a ver. Morreram sem ver a promessa, porque Deus proveu algo superior para eles. Não viram a promessa na terra, eles viram a promessa na glória. Aleluia. Então, em todo o Velho Testamento, a pergunta é essa: cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Aonde está aquele que foi profetizado? Aonde está o Messias? Por que o Messias não vem? E quando Jesus começa o seu ministério, ele vai ao encontro de João Batista lá no Rio Jordão. Glória a Deus. E João Batista, quando vê Jesus, em João capítulo 1, verso 29, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava respondida a pergunta do Antigo Testamento. Eis aí o Cordeiro. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, quando Filipe encontra aquele eunuco, ele não estava entendendo um texto que ele estava lendo. E era um texto de Isaías, capítulo 53. Então ele perguntava a Filipe o que isso significava. Vamos ver esse texto lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Verso 28 diz assim: regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que ele lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Glória a Deus. Anunciou-lhe
a Jesus. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Glória a Deus. Manifesto no fim dos tempos por amor de vós. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos mostra João exilado na ilha de Patmos. E ali ele teve uma visão extraordinária. E o Senhor disse para ele no capítulo 4, verso 1: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A beleza do céu que João vai se impressionar não são as ruas de ouro, não são as mansões, não são os rios cristalinos. A beleza está no que ele descreveu no capítulo 5, verso 6. Ele vai dizer assim: no meio do trono e dos 4 seres viventes, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Glória a Deus. Não são somente os ensinos de Jesus, a vida do cordeiro, o exemplo do cordeiro, os milagres do cordeiro que nos salvam. O que nos salva foi a morte do cordeiro. O que nos salva é o sangue do cordeiro. Glória a Deus. Muitas pessoas admiram a vida de Jesus, seu exemplo de vida, os seus ensinamentos. Muitas pessoas têm uma admiração muito grande por ele, chegam a ficar extasiados com seus ensinamentos, mas foi a morte dele que trouxe redenção, foi o sangue dele que trouxe libertação para nós. Quando Jesus entrava em Jerusalém montado em um jumentinho, o povo dizia: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E alguém perguntava: quem é esse? E eles vão dizer: esse é o profeta, é o grande profeta da Galileia. Eles viam Jesus como um profeta. Enquanto isso, Jesus chorava, porque eles estavam tendo um privilégio de estarem recebendo o Salvador na sua terra e estavam vendo ele como um simples profeta. Jesus, ele chorava enquanto o povo se alegrava, porque tudo aquilo que eles associavam a ele era o fato dele ser um grande profeta. Glória a Deus. Então não adianta ter o cordeiro, não adianta o cordeiro estar na casa, é necessário aplicar o sangue. O sangue do cordeiro tem que ser aplicado na nossa casa, nas nossas vidas. Aquele sangue, ele foi aplicado nos umbrais e na verga. Nos umbrais, aquilo era um símbolo da cruz, representava a cruz, o símbolo da salvação. A Páscoa é um memorial que ele é perpetuado, a fim de que novas gerações conheçam a salvação, conheçam o manifestar do grande poder de Deus para poder libertar o seu povo. Deus ordenou que os hebreus ficassem em casa com toda a família e que ensinassem aos filhos, aos seus netos e às próximas gerações o significado da Páscoa. E o que fizeram hoje foi distorcer o significado da Páscoa. Mas eu creio que em nome de Jesus, nesse dia de hoje, devido ao momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas nessa noite estão refletindo sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Muitas pessoas chegaram à conclusão de que coelho e chocolate não vão poder salvá-los deste mal que está assolando a humanidade. Nada contra os animais, nada contra o chocolate, mas tudo contra isso está associado à Páscoa e está substituindo
o verdadeiro sentido da Páscoa. E a verdade é que todos nós temos experiências com o Senhor, todos nós fomos libertos da escravidão e precisamos contar isso para as próximas gerações. Precisamos fazer com que eles saibam e conheçam tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Esse é o sentido da Páscoa. Anunciar de onde o Cordeiro me livrou, de que situação eu fui salvo por causa do Cordeiro. Nos traz uma profunda investigação, um profundo autoexame. E precisamos também identificar os membros da nossa família que não estão debaixo do sangue, porque nós precisamos colocá-los debaixo do sangue. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade, vou falar de novo, esta oportunidade para colocá-los debaixo do sangue. Aleluia. A Páscoa é o momento de reunir a família e contar para essa família tudo aquilo que Deus fez por nós. Precisamos dizer isso para todos, para filhos, para amigos, para vizinho, para colega de trabalho. E a responsabilidade que alguns tinham, chamar o vizinho para estarem com eles, caso o Cordeiro fosse demais para eles. Como a nossa responsabilidade se estende além da nossa casa, ela vai além de nós. Porque a casa que tinha a marca do sangue não estava restrito àquela família. Estava restrito a todos que estivessem dentro daquela casa. Não importa quem fosse, o que importa é que estivessem dentro daquela casa. E provavelmente havia egípcios dentro daquelas casas. E quem estivesse ali dentro, não importa quem fosse, a praga não alcançaria. Então que a Páscoa seja um momento também para nós, igreja, refletirmos. Será que a bênção é só para minha casa? Será que o Cordeiro é só para trazer livramento para mim e para os meus? E os vizinhos? E os amigos? E os colegas de trabalho? E os colegas da escola? E os colegas do curso? Aleluia! Porque esse sangue, na verdade, ele é um sinal para as trevas. Esse sangue serve de sinal para as trevas. E nós temos em nosso corpo, a marca do nosso compromisso com o Senhor. E é por isso que Paulo fala: me deixa em paz, porque eu tenho a marca. Eu tenho a marca. Trago no meu corpo a marca de Cristo. Não vem para o meu lado não, porque eu tenho a marca. Nós temos a marca. Você tem a marca. A nossa casa está debaixo do sangue. A penúltima palavra de Jesus naquela cruz foi uma palavra grega. Olha aí que interessante. Ele disse tetelestai, que foi traduzido por está consumado. Foi o penúltimo brado que ele deu, porque o último ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes disso, ele vai dizer: está consumado. É uma expressão grega que eu já disse, tetelestai, que significa está consumado, totalmente pago, dívida cancelada, acabei o meu trabalho, quitei a dívida. E também dá um sentido de posse de propriedade. Quando um criminoso era preso, ele tinha uma carta de sentença onde todos os crimes que ele havia cometido eram ali escritos. E ele passava então a cumprir a sua pena. Quando a pena dele, chegava ao fim, o juiz responsável riscava os crimes
que ele havia cometido e escrevia embaixo: Tetelestai. Pronto. Isso significava que aquele criminoso não devia mais nada à justiça. Ele estava livre da condenação e agora podia gozar, desfrutar de paz e liberdade. É por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 2, no verso 14, vai dizer assim: havendo riscado o escrito da dívida, ou a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e o tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havia uma carta de sentença condenatória sobre as nossas vidas. E Cristo, naquela cruz, ele risca aqueles crimes e escreve sobre eles: Tetelestai, está pago. Foi quitada a dívida. Agora podem gozar de paz e verdadeira liberdade. Só que esse termo ele vai muito mais além disso. Ele também dá o sentido de acabei o meu trabalho. Quando um pai dava uma tarefa para o filho, quando ele concluía a tarefa, ele dizia para o pai: Tetelestai. Jesus, quando ele morre na cruz, ele veio cumprir um propósito do Pai para nos salvar, para poder salvar a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para isso. Então, quando ele cumpre aquilo que o Pai o comissionou, ele vai dizer para o Pai: Tetelestai, acabei o meu trabalho. Essa palavra também tem outro sentido, que tem a dívida. Quando alguém devia uma dívida no banco, um empréstimo, quando ele quitava aquela dívida, o banqueiro colocava sobre aquela nota de dívida, ele escrevia Tetelestai, ou seja, está pago, está quitada a dívida, não deve mais nada. E tem ainda um terceiro sentido, que é o sentido de posse de propriedade. Quando alguém comprava um terreno ou um imóvel e fazia isso em parcelas, quando a última parcela era paga e aquele comprador passar a ser o verdadeiro dono, proprietário daquela propriedade, ele recebia uma escritura. E estava o que é escrito na escritura? Tetelestai, posse de propriedade. Agora você é dono de fato e de direito dessa propriedade. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele vai usar essa palavra, porque ele acabou de fazer o trabalho, ele quitou a dívida, na verdade ele quitou a nossa dívida, e ao mesmo tempo ele adquiriu com essa quitação uma posse de propriedade das nossas vidas. O apóstolo Paulo, então, ele vai usar essa figura jurídica, era uma figura jurídica. Ele vai usar esse termo para transmitir a profundidade do alcance da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Porque todos esses significados dessa palavra dizem respeito a nós. Glória a Deus. Consumado. Totalmente pago. Essa é a nossa verdadeira situação em Cristo, no que consiste a satisfação da nossa dívida. A nossa dívida está paga. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não importa o que tenhamos feito, não importa a gravidade daquilo que nós fizemos. Romanos 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Portanto, quando lembranças ruins de um passado distante ou recente surgirem e nós nos sentirmos culpados, ou ameaçados, ou endividados, ou devedores, algo que venha roubar a nossa paz, lembre-se daquilo que o Senhor fez por você.
Lembre-se que tetelestai, o trabalho foi terminado, a dívida foi paga e uma nota de propriedade sobre a sua vida foi registrada, foi feita uma escritura, como uma filiação, uma nova certidão de nascimento foi escrita, e no lugar paterno o Senhor colocou o nome dele. Lembre-se sempre dessa última palavra. O sangue de Jesus, ele nos purificou de todo o pecado. Não se sinta inseguro quanto ao seu futuro, nem tampouco quanto ao seu presente. Sinta-se perdoado nessa noite pelo sangue da cruz do Calvário. Que nós possamos viver o verdadeiro sentido da Páscoa. Libertação. Libertação da escravidão. Libertação da opressão, da acusação e o início de um novo tempo. Tem um novo tempo iniciando hoje. Tem um novo tempo se iniciando agora. É o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia daquilo que Deus haverá de fazer nessa terra para a glória do seu nome. E nós somos participantes diretos disso. Sabe, por isso que o Senhor te abençoe, abençoe toda a sua casa, livre de todo mal e traga libertação sobre aqueles que ainda não foram libertos. Porque esta é a Páscoa do Senhor. Cristo é a nossa Páscoa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez na noite desse dia nós glorificamos e bendizemos ao teu nome, porque cremos que grandes coisas o Senhor haverá de fazer e se iniciam hoje, Senhor. Manifesta a tua graça e o teu poder sobre esta terra, que assim como com mão forte o Senhor livrou e tirou o teu povo do Egito, manifesta o teu braço forte, Senhor, sobre esta terra e abate, Senhor, todo o mal em nome de Jesus. Que seja o início de um novo tempo para as nossas vidas, para a nossa família e para a nossa nação. Traz a tua bênção, Senhor, sobre o Brasil e repreende todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e o amor do Pai esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, sobre aqueles que aguardam a vinda de Jesus, e que haja paz em Israel, paz em Jerusalém, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.